Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje eu vou conversar com o Gilson Magalhães, que é o Country Manager da Red Hat do Brasil. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, deixa o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todas as novidades sobre transformação digital no Brasil. A Red Hat é líder mundial no fornecimento de soluções de software open source, utilizando uma abordagem de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho cloud, Linux, middleware, armazenamento e virtualização. Fundada em 1993 em Raleigh, Estados Unidos, a Red Hat ajuda a criar tecnologias inovadoras que preparam os clientes para a sua transformação digital. Vou falar um pouco do Gilson. O Gilson é natural de Brasília, Distrito Federal, é formado em eletrônica e processamento de dados, com MBA em administração de empresas. Ele começou a sua carreira como programador do CNPq e passou por empresas como Oracle e Dell, e há quase uma década ele está à frente da operação da Red Hat brasileira. Gilson, muito prazer em ter você aqui conosco, e eu queria começar com a primeira pergunta já, que é o seguinte, né? Explica para o pessoal, em primeiro lugar, o que é open source e qual é a importância do open source para as transformações digitais aí das empresas. Muito prazer estar contigo, Sérgio. É também um prazer responder esse tipo de pergunta, que é o meu dia a dia há mais de 8 anos, mexer com open source. De fato, é um paradigma muito impressionante de se viver hoje dentro da indústria de TI. Seria um paradigma importante, talvez, no futuro, para qualquer outra indústria que aposte, acredite, ou consiga superar a questão das patentes que vivemos há mais de 150 anos aí de forma muito intensa, como o grande paradigma para a construção de inovação no planeta. Se a gente andar em outras indústrias, a gente vai ter o mesmo efeito que está tendo agora em TI, que é formidável. Mas para explicar para uma pessoa que não tem acesso ainda a detalhes da nossa indústria, é como ir a um restaurante. Você pode ter a experiência de um bom prato, comer um bom filé com um bom molho, com excelente acompanhamento e não se importar de como aquele prato foi feito. E isso vai te dar o efeito completo, ou seja, o software proprietário você vai usar, você vai ter todo o efeito que você pagou por ele, mas você não vai ter ideia de como ele foi feito. O open source é a mesma coisa, é um outro restaurante que você vai comer a mesma coisa, talvez a mesma comida, só que você vai ter acesso 100% aos detalhes de como foi preparado. Isso é a grande diferença. A partir daquela receita, você pode reproduzir em casa, você pode construir um negócio seu, você pode fazer qualquer uso daquela receita a partir de uma necessidade que surja sem nenhuma restrição. Essa é a parte importante, sem nenhuma restrição. O restaurante não vai te cobrar nada por ter te dado a receita. Essa é a diferença do open source. Você vai usar um produto enterprise, mas você vai ter acesso a cada um dos detalhes. E aí você diz, que vantagem eu tenho com isso, eu como o dono do restaurante? Primeiro que essa receita já foi construída originalmente de forma aberta, ou seja, ela já foi divulgada passo a passo desde que sua origem foi concebida. Então, o restaurante que construiu uma solução open source, ela construiu a partir dessa receita que já era aberta. Então, ele não tinha, de fato, inicialmente a propriedade. E é justamente o que a Red Hat faz. Ela pega um produto que está nas comunidades, que é uma receita pronta de software, que conhecemos todos os detalhes, e cria uma versão enterprise para atender as empresas. E isso aí tem múltiplas vantagens. Primeira vantagem, segurança. Quando você sabe exatamente o que está escrito no código, na receita, vou fazer uma brincadeira aqui, se a pessoa tiver alergia a leite e usou um pouquinho de manteiga, você vai saber e aquilo vai ser uma orientação para não comer aquele prato ou, eventualmente, tomar um remedinho que compensa a lactose. Agora, sabendo disso, no software, por exemplo, fazendo a alusão aqui, a conexão com o software, você pode saber sobre backdoors, código malicioso escrito ali, oportunidades
de brechas estão todas explícitas e facilmente identificáveis. E aí a pergunta é, mas tudo bem, eu vou ter que consertar isso? Não. A comunidade de desenvolvedores, quem construiu a receita e suas variantes, trabalha em cima dessas brechas e mandam novos códigos sem as oportunidades que seriam oportunidades de invasão. Então, o software muito mais seguro pelo nível de contribuição. Volto a dizer, sempre aberto, sempre fácil de validar se nenhuma informação está sendo enviada para fora e por aí fora. Porque uma das críticas ao código proprietário é justamente isso. Ele pode vir compondo uma solução, só que lá dentro, de vez em quando, manda uma informaçãozinha de volta, alguma informação, eventualmente, de um sensor, de uma câmera que manda para fora. Falam até da nossa câmerazinha aqui, que de repente ela se liga automaticamente por algum software malicioso e leva informação, e open source, o puro open source, ele não tem esse tipo de risco. Em resumo, você tem acesso à receita, né? Você consegue esquadrinhar e ver se tem alguma coisa estranha, e você consegue ir a um restaurante que você consegue dar sugestões de melhoria do cardápio também, né? Esse aqui é o bacana do open source, né? Sérgio, perfeito. Uma das coisas que a gente faz, em especial quando a gente vende para um cliente de grande porte, é pedir que ele nos traga os desejos de melhoria. Isso é levado para as comunidades e eu vivi isso no Brasil algumas vezes, posso citar o Serpro, que fez isso com a gente, alguns bancos fizeram a mesma coisa, trouxeram as necessidades, essas necessidades foram para o grande laboratório como sugestões, como são grandes usuários e necessitam usar esse software de forma muito intensa, eles de fato vão trazer necessidades que não foram pensadas no laboratório, o que é uma dádiva. Eles pegam esse desejo e constroem software em torno disso para que o software se torne cada vez mais robusto e relevante. Então, uma troca super positiva e acontece o tempo todo, Sérgio. É uma via de duas mãos. Só para concluir, os maiores contribuidores hoje do open source, de fato, são as grandes empresas consumidoras do open source, como Facebook, Yahoo, LinkedIn, todas essas grandes empresas, Google em especial e principalmente, são contribuidores do open source. Então, é muito difícil que você tenha um software que tenha tanta qualidade quanto a soma de todas essas empresas atuando juntas numa comunidade para construir o melhor possível para o uso próprio, que eles, obviamente, entregam a soma da colaboração, vira um software melhor e todos eles se beneficiam disso. Isso é muito impressionante. Eu acho que, essencialmente, o que é interessante a gente passar para o pessoal que está assistindo a gente é que o open source, ele é como se fosse um restaurante onde a receita é aberta a contribuições, né? E você tem condições de analisar os componentes dessa receita até para saber se tem alguma coisa que você se recusa, né? E a segunda coisa, que eu acho que é um conceito muito importante para quem não conhece esse conceito, é que é um produto vivo, né? É um organismo vivo que está constantemente sofrendo alterações, porque tem contribuições para essa receita aí do mundo inteiro e a todo instante. Então, isso é muito interessante, porque você normalmente, com produtos que são fechados, né, você tem que esperar meses para você receber versões novas, né? E esse produto não, ele é um produto vivo que está incorporando todas as alterações. Agora, isso nos remete a uma outra pergunta, que é o seguinte: se isso aí é aberto, né? Se esse restaurante é aberto, como é que esse restaurante sobrevive, já que ele não tem nenhuma receita exclusiva dele? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro que é o seguinte, quando o restaurante começa com uma receita aberta, a tendência é que o prato vá se sofisticando muito rapidamente e se tornando muito diferente daqueles que têm uma receita tradicional. Ele vai se modificando. Inclusive, vai adaptando ao gosto da nova geração e vai se adaptando. Daqui a pouco você tem alguma coisa muito sofisticada que não é muito comparável com o anterior. Então, já se cria um produto diferenciado. E aí você acrescenta valor à experiência. Você coloca alguém para combinar um bom vinho à sua disposição, você começa a adicionar valor. A garantia da compra do melhor produto, ou seja, um fornecedor
que vai fornecer a carne, mas que ele seja de alta qualidade e com uma boa origem. É o que nós fazemos como Red Hat. O que nós fazemos? Nós também controlamos esse excesso de dinâmica, que é super importante. A dinâmica é importante, mas se você está dentro de casa usando um software e todo dia você vai ter que alterar, você vai também ter algum problema na sua cadeia de suprimento. Por exemplo, se um dia acrescenta noz moscada, outro dia coloca mais coisas, você tem, opa, mas eu não comprei noz moscada, eu não sei onde comprar barato, eu não tenho isso. Então você também pode entrar com algum problema. Ou a Red Hat, ela estabiliza uma versão, garante que essa versão vai ser funcional durante anos. Você tem uma ideia, nós temos um produto, o HEL 6, que funciona perfeitamente até hoje, e ele já tem mais de 14 anos. Então, a gente está com o HEL 9 agora, que é o Linux 9, e as duas versões estão funcionando. Porque, muitas vezes, você quer parar numa determinada receita. O meu restaurante está funcionando perfeitamente com este ponto de receita aqui, que é meu bairro, meu público-alvo. A mesma coisa no software. Você estabilizou, a aplicação está funcionando, não precisa ficar mudando o tempo inteiro. Eu quero alguém que me sustente. Mesmo que o laboratório, a comunidade é um grande laboratório, tenha evoluído, tenha mudado, eu quero parar aqui. Eu não preciso dessa evolução por enquanto para fazer isso que eu estou fazendo. Então, a gente garante isso também. O que a Red Hat faz é exatamente garantir uma boa experiência com esse grande laboratório, trazendo as inovações para e passo, mas garantindo que você também tenha estabilidade ao longo dos anos. Uma outra coisa interessante que você falou quando a gente estava batendo um papo aqui anteriormente, né, o seguinte, essa plataforma, né, essa plataforma de open source, ela é mantida por pessoas no mundo inteiro. E eu perguntei para você quantas pessoas estavam envolvidas, né, trazendo sugestões para a melhoria do cardápio, e você me falou um número que eu fiquei assim, impressionadíssimo. Você pode compartilhar com o pessoal aí quantas pessoas ou quantos projetos estão envolvidos nisso? A última contagem que a gente teve acesso, ela não é definitiva porque não tem nenhum instituto fazendo essa contagem exata. Mas seguramente esse número que eu dou é daí para cima. Tem mais de 50 milhões de projetos open source no mundo inteiro sendo desenvolvidos hoje, em todas as direções do que um software poderia contribuir. Nós tivemos muita coisa acontecendo no momento da pandemia para ajudar a busca de uma vacina, compartilhamento, inclusive aberto de dados, não só do software que faz pesquisa no dado para achar a nova vacina. Isso tudo aconteceu no mundo open source com muita velocidade e permitiu que os laboratórios interagissem e usassem os algoritmos que estavam sendo desenvolvidos. Então, foi uma colaboração muito grande, a lá open source style, né? E isso permitiu um avanço muito rápido eu diria, do arcabouço que ajudou a encontrar a vacina. Eu acho que o mundo acadêmico tem uma experiência mais antiga, né, vamos dizer assim, de open source de conhecimento, né, cientistas trocam informações aí pelo mundo inteiro, né, e vão sempre trabalhando juntos, né, na tecnologia, que isso foi uma coisa, eu acho que inédita, e eu acho que não existe companhia de software que tenha tanto programador, né, esse exército aí se você tem 50 milhões de projetos, você deve ter pelo menos aí, sei lá, 5 milhões de pessoas, né, ou mais, né, trabalhando. Provavelmente mais, Sérgio, provavelmente mais. E olha que coisa interessante. Antigamente, a gente tinha eventualmente até acesso ao dado, né, a informação estava relativamente disponível. Agora nós estamos tendo acesso aos algoritmos de machine learning, algoritmo de inteligência artificial, as várias possibilidades de olhar um conjunto de dados. Em geral, as fórmulas e o algoritmo saem dentro de uma universidade, já saem abertos. Então, a contribuição acadêmica, ela saiu de fazer uso de uma cópia ou de um equivalente, um software equivalente. Você tinha, por exemplo, o Unix como um sistema operacional e o Linux correndo mais ou menos em paralelo. Uma opção muito parecida com a outra e caminhando juntas. Agora a gente vê a inovação para esse tipo de necessidade global de olhar o dado e transformá-lo em informação de tomar decisão, sendo construído já de forma aberta dentro do mundo acadêmico, e é absolutamente eu diria, enorme a diferença entre você contar com todos
grandes centros acadêmicos do planeta versus um laboratório fechado de código proprietário. A diferença vai ser muito acentuada. Antigamente, se alguns lembram como era, algumas grandes empresas mantinham centros de desenvolvimento de tecnologia. Isso fez com que alguns avanços surgissem dentro desses laboratórios, porque havia um grande investimento em P&D. Isso mudou, isso migrou para esse ambiente de open source. A inovação sai daí. As grandes inovações para cloud, como eu disse, para machine learning, inteligência artificial, surgiram em open source e vão continuar surgindo. Interessantíssimo isso. Agora, do ponto de vista de uma corporação, né, vamos supor aqui que uma corporação ouviu falar, entendeu para que serve o open source e as aplicações, né, que podem ser feitas. Como que, na prática, ela se aproxima? Como é que vocês fazem as parcerias com as corporações? É diretamente? É através de consultoria? Vocês são apenas donos da plataforma, mas quem interage com as corporações são, vamos dizer assim, os parceiros de vocês? Como é que se estabelece a parceria entre a corporação e a Red Hat? Excelente pergunta, Sérgio. Primeiro que nós não temos todos os softwares open source com versão enterprise. Nós temos uma quantidade limitada. Nós temos praticamente, eu diria, 3 grandes linhas de produtos que a gente escolheu, porque são aqueles que a gente percebe que as corporações mais precisam para poder performar e poder atender essa transformação digital hiperacelerada que estamos vivendo aí. Então, alguns softwares são fundamentais, são esses que a gente escolheu. Agora, o contato é muito intenso, ele pode surgir a partir de uma startup. Se você olhar para esse mundo hoje de inovação, também é apoiado por esses mini laboratórios vindos do mundo acadêmico, trazendo novas alternativas para as empresas. As empresas estão descobrindo que, para inovar, não adianta pegar 1, 2 horas dos seus colaboradores e dizer, pensa aí, sai para passear e traz uma ideia nova. Você precisa, de fato, dedicar tempo e, eu diria, uma conexão com os novos agentes de mercado muito intensa, inclusive patrocinando, proporcionando informações privilegiadas para que se trabalhe em cima de soluções para aquele problema, ou para os dados associados àquele problema. Então, tem que abrir código, tem que fazer um monte de coisa para que as startups, esse conjunto de inovadores, possam atuar no seu problema. Então, essas startups, a maioria, Sérgio, a grande maioria, usa open source. Eu não gosto de dizer todas, porque aí eu teria que provar, mas eu diria que a grande maioria já usa open source. Sim. Então, o contato que a empresa vai ter, se criar um laboratório, se eu tiver um olho para startup, já vai ter um contato com coisas feitas em open source, em grande escala. Mas se ela disser assim, não, eu quero agora eu fazer a minha parte de crescimento da minha escala, acompanhar a velocidade do meu cliente, trazer novos aplicativos para a minha força de vendas ou para o meu negócio, eu tenho que fazer isso tudo muito rápido, automatizar a minha operação, que está acontecendo na indústria de forma cada vez mais rápida, eu vou precisar de muito recurso computacional. A pergunta é, compro tudo isso e ponho dentro de casa ou uso alguma coisa fora de casa que a gente chama hoje de cloud, jornada para cloud? É usar um pouco dentro de casa, um pouco aqui, fazendo uma nuvem híbrida ou fazendo uma composição de arquiteturas. Aí você vai precisar de software para isso. Você vai precisar de software que organize a sua tecnologia dentro de casa e uma que organize lá fora e faça as duas trabalharem de forma orquestrada. Sim. É nesse sentido que a Red Hat escolhe os produtos para as maiores demandas dos nossos clientes. E essa talvez seja a principal. É dizer o seguinte, olha, houve uma explosão de consumo. A partir do smartphone, o mundo mudou e transformação digital ela existe pela combinação de smartphones e o 4G. Os dois juntos fizeram com que a gente tivesse uma explosão de dados e sair de milhões de usuários que cresciam a 10%, 15%, era o número de PCs que a gente vendia todo ano, crescia a 10%, 15%. Então estava todo mundo indo bem, eu vou no meu software proprietário e cresço. Agora bateu em bilhão. Como é que eu saio de milhão para bilhão? Comprando um software que se mede um para um. Cada usuário ou cada servidor, eu pago uma quantidade de dinheiro. Essa escala explodiu e não tem como, a conta não fecha. Então,
o open source veio também resolver esse problema, que é o problema da transformação digital. Como é que eu escalo? Como é que eu saio para atender bilhões de pessoas, que eventualmente meu público pode chegar a bilhões, com elasticidade, fazendo a coisa caminhar na mesma dimensão do crescimento e do sucesso de um aplicativo eventual que eu criei? Como é que eu faço isso acontecer? É impossível fazer dentro de casa. Você não vai ter fornecedores com chip para te entregar as plaquinhas para fazer isso. De fato, é preciso olhar para a nuvem. Agora, você pode dizer que a nuvem é a panaceia. Aí eu vou pegar tudo que eu tenho, a panaceia. Isso é muito complicado, tem muito contrato, eu tenho que contratar gente que não existe no mercado, é tudo muito complicado, aí aparece alguém e diz assim, pessoal, está aqui a nuvem, a solução de todos os seus problemas. Eu estou em tecnologia há muitos anos para saber que panaceia não existe. Então, mas existe a tentação, ela continua, de simplificar tudo e dizer, opa, limpei minhas mãos, está tudo lá, agora me resolve. Não é assim. Lá tem preço, lá tem latência, lá tem um monte de coisa que pode não te atender e não te tornar competitivo. Qual é a nossa recomendação? Híbrido, um pouco lá, um pouco aqui, gerenciado. E nós fazemos, nosso software faz exatamente isso. Gerencia a passagem do workload lá para cá, roda aqui se for necessário, roda ali se for necessário, e em várias nuvens, porque a gente acha que a ideia é multi-cloud, não uma só. Você conseguir botar o seu workload nas múltiplas clouds disponíveis no mercado. Então fica bonito. Open, porque a Red Hat é open, faz tudo padronizado, então você não tem lock-in. Você pode controlar onde esse negócio vai rodar, ou dentro de casa ou lá fora, de acordo com a demanda da aplicação, e multi-cloud, em qualquer uma das clouds, sem fazer lock-in na cloud também, usando da melhor forma possível. Essa é a missão da Red Hat, é isso que a gente faz e está explodindo de crescer aqui. A gente não para de crescer no mundo inteiro e o Brasil é um dos países que mais cresce do mundo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, quando a gente está falando de transformação digital, muitas vezes a gente está falando, por exemplo, da indústria se aproximar do próprio varejo, do seu próprio consumidor, né? Esse é um fenômeno que hoje você pode fazer e você vai continuar vendendo aí para os seus distribuidores, né? Você pega aí grandes manufaturas, mas elas têm condição agora de aproximar a marca do público e de aproximar de uma forma que consiga capturar dados e enviar informações e funcionalidades. Então, quando uma indústria que está acostumada a trabalhar com um número de produtos X, ela se abre para o público consumidor, ela tem que ter escala, né? Se ela quiser participar, né, dessas datas todas de evento, ela tem que ter escala. Então, é fundamental ela ir para a nuvem para ela poder garantir essa escala. Então, o papel de vocês, pelo que eu já estou entendendo, ele é fundamental para garantir a flexibilidade e a escalabilidade de uma empresa, principalmente aquela que não está acostumada a ter um público tão grande assim. Então, uma coisa é você ter, sei lá, 100 clientes, outra coisa é você ter 1 milhão de clientes, 7 milhões, N milhões de clientes, né, como você tem aqui no Brasil, ou no mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A segunda coisa que você está falando, que eu acho que tem consequências, é o seguinte, com essa tecnologia toda do celular e etc., e a transformação digital, a gente vê a possibilidade da personalização. Então, muita gente que está com seus aplicativos na nuvem, ela também quer personalizar a versão para o próprio consumidor individual, né, que a gente chama da cauda longa. Então, o papel de vocês também é muito importante nesse sentido de garantir escala e de garantir a personalização para cada pessoa se sentir praticamente única, né, vamos dizer. Então, acho que são coisas muito importantes para a gente repartir com o pessoal. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, né? A gente falou das parcerias, né? O que você pode trazer para a gente de resultados assim interessantes que você tem visto nas empresas através de open source, através da Red Hat? Sérgio, só um pequeno comentário sobre o que você acabou de falar. A desintermediação, ela é um fenômeno viável a partir do uso intenso de tecnologia. De fato, era impossível você não contar com a redistribuição no modelo antigo, agora é possível. E você identificar gosto do seu consumidor é algo também super novo, porque o fenômeno de redes sociais fez com que as pessoas compartilhassem com o planeta, curiosamente, gostos e costumes. Então, isso tudo está registrado, ou seja, dizem que com 500 posts,
a empresa que faz o serviço de social media conhece mais sobre você do que você mesmo, com 500 posts. Então, ou seja, essa eu diria, oferta que a humanidade fez a algumas empresas de entregar o que o indivíduo gosta de fazer, quais são suas preferências, é de fato um insumo inédito para a nossa civilização, ao ponto que chegou, para que se crie a personalização. Então, desintermediar e personalizar, cada vez mais, vai ser, de fato, uma grande tendência, porque você vai entregar para aquela pessoa alguma coisa que sai diretamente da linha de produção, com a cara dela, com o jeito dela, com a cor, com o que quer que seja, diretamente associado àquele gosto e àquele costume. São dias novos. A gente precisa entender que o último a fazer dificilmente vai sobreviver. Então, a gente precisa seguir em frente. E aí, seguindo na direção de responder um pouco a sua pergunta, eu diria que a gente está em praticamente todas as indústrias, Sérgio. Nós temos aqui, eu chamaria a indústria que mais utiliza o nosso produto e que entendeu mais profundamente, nesse momento aqui no Brasil, a indústria financeira. Nossos maiores exemplos estão na indústria financeira. Se vocês usam, os que me ouvem, aplicativos dos grandes bancos do Brasil, a maioria deles se ampara e está sentado no software Red Hat. Utilizam toda a nossa plataforma para garantir a eficiência, a eficácia e a velocidade. O exemplo mais legal que eu tenho para trazer é exatamente o Pix. O que o Banco Central pensou? Primeiro, o Banco Central pensou, de fato, em fazer usando open source. Foi a definição deles de usar um produto de sequenciamento chamado Kafka, que bota um pedido atrás do outro e vai enfileirando de forma organizada. Ele é totalmente open source, mas precisa de uma empresa por trás para dar suporte, garantia e aquilo, a responsabilidade pelo código que está em produção. Se tiver que vir um patch, a gente manda um patch, mas garante que está um patch totalmente testado, funcionando em todas as plataformas, pode usar que está garantido. E nós chegamos aí a um recorde sexta-feira de transações no Pix, né, em função do Dia das Mães, se não me falha, maior 72 milhões de transações, e tudo isso em open source. Aí o que o Banco Central ganha com isso? O preço é muito, muito inferior. Aí é viável fazer essa quantidade de transação de graça para toda a população, porque o preço, a experiência do custo total de propriedade é muito diferente do que aconteceu no passado. Então, de fato, nós estamos aí em todos os bancos, nos grandes aplicativos, nós estamos aí com o Pix, atendendo a população brasileira, estivemos aí no Corona Voucher, então a gente pode fazer, de fato, muito mais pelas instituições, pelo governo e pelo próprio povo brasileiro para levar valor da tecnologia da informação na transformação da sociedade e das vidas, né? O que eu gostaria de te perguntar, por último, que a gente está chegando no final do nosso papo, infelizmente, né? Mas era o seguinte: o que você considera fator crítico de sucesso, né, para as empresas, para as corporações, na transformação, nessa jornada de transformação digital? Qual é a dica da Red Hat para as empresas? Eu diria que a mais importante para mim, pelo que tenho visto, é escolher o parceiro correto. E eu não estou dizendo necessariamente que a Red Hat é o parceiro correto. A gente tem feito bastante coisa, mas é um parceiro de confiança que sente do seu lado para entender a sua dor, entender o seu negócio e como a tecnologia vai, de fato, transformar. Porque uma pílula não funciona para todo mundo. Ela tem que ser dosada de acordo com o estado daquele paciente, ou como está o negócio daquela empresa. Então, por exemplo, quando a gente tem que discutir com alguma empresa, nós precisamos saber quais são os aplicativos que ela tem, quais os aplicativos são modernizáveis nesse momento, quais os que precisam simplesmente de ajustes, poucos ajustes, e quais podem usufruir desse movimento na direção de uma escalabilidade maior. Então, olhar com sinceridade e não dizer o seguinte: vamos transformar tudo, vamos resolver. Não é assim que a coisa acontece. Há que se ter um plano muito bem estruturado para que isso aconteça passo a passo. Gilson, eu queria te perguntar uma coisa agora. Eu queria saber qual é a dica, ou quais são as dicas da Red Hat
para o sucesso de uma transformação digital numa corporação? Eu diria, Sérgio, que é uma necessidade urgente de todas as empresas, eu diria, mais se posicionar com relação às novas tecnologias do que necessariamente correr para uma jornada. A primeira coisa é, de fato, achar um bom parceiro, né, Sérgio? Achar uma empresa que possa sentar com você de forma muito transparente, aberta e com confiança para discutir sobre o momento que a empresa está passando. Não todo sapato cabe em todo mundo, a gente vai ter, é preciso analisar, e não necessariamente o Red Hat é essa única empresa, não, ao contrário, a gente faz bastante coisas, e ajuda muitas empresas, mas para determinada situação. Então, olhar um bom parceiro, escolher com calma e ter uma conversa muito franca e objetiva, uma conversa que o líder entenda. Ele não pode sair de uma reunião dizendo, não entendi nada, mas ele deve estar sabendo o que está fazendo. Não. Há um jeito, sim, de transmitir com clareza e compartilhar a decisão. Então, eu diria que um bom parceiro que sente e diga, isso aqui você não vai transformar, isso aqui não vale a pena. Isso aqui você transforma, isso aqui você inova. Então, você escolher quem converse com você exatamente baseado na sua dor é a primeira coisa. Nessa direção, um dos itens super importantes é a mudança cultural. Eu não sei se eu acredito ou não que é possível mudar a cultura da empresa, já ouvi falar que sim, já ouvi falar que não, eu acho pouco provável. Mas é possível mudar hábitos e ter um debate aberto com os funcionários para que haja um desenvolvimento de uma nova mentalidade. Para isso, eu diria que pensar nos conceitos agile, porque não adianta não considerar, achar que isso é só a palavra da moda, porque de fato não é. A gente usou muito do que estruturamos ao longo de 60, 70 anos com relação à gestão de projeto, que era o PMBOK, um processo super bem estruturado, que gerou muito sucesso e ainda é necessário para uma série de indústrias, uma série de necessidades reais Sim. humanas. A gente precisa usar ainda uma coisa muito bem estruturada. Mas para outras, você pode usar, de fato, um modelo diferente. E precisa ensinar, porque pode ser o pulo do gato para os dias de hoje. Eu vou recomendar até um filme, Sérgio, para mostrar as duas realidades. Não que seja pleno em relação à lógica que foi empregada, mas é De Volta ao Espaço, que fala do SpaceX, como eles conseguiram chegar no ponto que chegaram versus uma empresa que é mais tradicional. E a gente está falando literalmente de rocket science, né? Não é rocket science, rocket science. E o conceito por trás de desenvolvimento da tecnologia avançadíssima foi usando algumas metodologias agile. Então, se funciona para rocket science, eu acho que dá para funcionar, mas é preciso mudar um pouco a mentalidade. É preciso, de fato, não ter tanto medo. Eu vejo muito, muito medo. E aí eu não sei se é medo de perder emprego, é medo de arriscar a empresa inteira, mas tem muito medo na mesa. E é muito fácil postergar. Então, a minha última recomendação é: não deixe de entrar numa jornada que te leve à modernização tecnológica. Não deixe, seja automação, seja ela o uso da inteligência artificial e de dados, coletar dados e usar o dado melhor, seja ele fazer uma transformação de processos para ser agile, não deixe. A primeira coisa, não evite, não postergue e encare como um desafio que pode determinar se a empresa vai ou não vai existir. Porque se não usar o agile aqui ou ali, a automação pode matar, porque uma empresa que avançou muito em automação contra uma que não avançou vão ter efeitos muito diferentes no resultado final para os seus acionistas e para a própria qualidade do produto. Então, não evitem, encarem que isso tem que ser resolvido o quanto antes. Modernizar, avançar e usar a tecnologia é fundamental, é crítico. A tecnologia da informação saiu do porão para protagonismo e do protagonismo não me parece que saia jamais. É verdade. É disso aí para mais, né? É verdade. Bom, pessoal, eu estive conversando com o Gilson Magalhães aqui, que é o presidente da Red Hat no Brasil. Queria agradecer muito aí o teu depoimento. Acho que foi uma aula aí, né, sobre open source, as consequências e a importância disso.
Queria aproveitar também para ressaltar o pessoal que não assinou o canal, por favor, considera, né, dar o like e apertar o sino para poder acompanhar essas discussões à medida que a gente for tendo novas entrevistas. E gostaria de me despedir aí de todo mundo, principalmente aí do Gilson, agradecer mais uma vez aí, muito bacana essa aula, e me despedir também do pessoal que está assistindo a gente aí. Até o nosso próximo vídeo.